Agora sim. Muito boa tarde a todos. É com enorme satisfação que vemos uma sala cheia. Uma sala cheia de pessoas preocupadas com o lema, imagino eu, o mesmo lema que nos preocupou a nós, Secção Regional do Centro e Câmara Municipal da Figueira, uma só saúde. E de facto, os oradores que nos antecederam tiveram a preocupação de fazer referência ao tema que, de uma forma mais específica, nos traz a este auditório, que é a resistência aos antibióticos. De qualquer das formas, importa salientar que todos nós temos a noção de que vivemos mais anos, vivemos mais tempo com melhor qualidade de vida. E este é um aspecto que todos defendemos, todos os profissionais de saúde têm como lema uma só saúde, com qualidade, por mais tempo, e nesta só saúde os medicamentos têm um papel extremamente importante. E os medicamentos têm, de facto, e assim o ensinamos aos nossos alunos, têm efeitos farmacológicos e também têm efeitos secundários. Cabe-nos a nós, profissionais de saúde, usarmos estas nossas armas farmacológicas de forma racional. Se esse for também a prática dos diferentes profissionais na área da saúde, provavelmente conseguimos contornar aquilo que há pouco se falava de problemas a nível do humano e problemas ao nível do ambiente e da área da veterinária. Portanto, eu queria, de facto, que nos focássemos que a importância de uma só saúde é extremamente pertinente, que todos nós colaboremos neste lema e que todos nós possamos realizar as nossas práticas por forma a que se consiga o melhor benefício com a prática deste mesmo lema. Também na mesa de abertura se falou em duas áreas muito prementes, saúde humana e saúde veterinária, e foi neste sentido que, quando se idealizou esta mesa, nós pensámos em duas colegas que trabalham e que têm dedicado a sua vida a estes dois grandes vértices, que são elas, ao meu lado esquerdo, a doutora Gabriela Silva, minha colega de faculdade, minha amiga, crescemos juntas e filha desta terra. A Gabriela ela não nasceu na Figueira, mas foi desterrada de Estarreja quando tinha 3 anos de idade. Portanto, para todos os efeitos, a Gabriela é de facto da Figueira, e quando nós lhe propusemos estar aqui hoje, porque ela é especialista em antibióticos, porque ela ensina antibióticos, porque ela investiga antibióticos, é responsável por inúmeros projetos, por inúmeras colaborações da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e, portanto, uma especialista nesta área da saúde humana. E em nome da Secção Regional da Ordem dos Farmacêuticos, eu agradeço, Gabriela, a tua colaboração nesta nossa mesa redonda. Do meu lado direito tenho também a professora Helena Ponte, que também é minha amiga, há menos tempo, isso não quer dizer nada, tivemos a oportunidade de nos conhecer numa situação diferente. Eu fui arguente das provas de doutoramento da doutora Helena Ponte, de qual me deu uma enorme satisfação. Aprendi muito com a professora Helena Ponte, aprendi muito com aquele senhor que está a olhar agora para o chão, que está ali no meio da plateia de laço, que é o professor Fernando Ramos. O professor Fernando Ramos pediu-me e desafiou-me para uma área em que eu não me sentia confortável, que tive que estudar, mas que aprendi com os dois, e foi um enorme orgulho poder ter participado nessa tarefa. A doutora Helena Ponte é, neste momento, consultora do Infarmed, do Conselho Diretivo do Infarmed, tem desenvolvido é médica veterinária, portanto, deste lado, saúde humana, e deste lado, saúde veterinária, e tem também, durante muitos anos, participado no Plano de Ação Nacional para a Redução do Uso de Antibióticos em Animais. Portanto, o que nós temos aqui hoje são duas pessoas com responsabilidades
em áreas diferentes, que vêm partilhar, e esta mesa não passa mais do que uma partilha, de preocupações, de conhecimento, de interesses, e essa partilha nós gostaríamos muito que fosse daqui para aí e daí para aqui. Portanto, eu vou passar a palavra primeiro à doutora Gabriela, que nos irá falar um pouco então sobre o tema, e depois a doutora Helena Ponte falará a seguir. Muito obrigada às duas, é com enorme prazer que eu estou a presidir esta mesa convosco juntamente. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Isabel, pela apresentação, e agradeço também à Secção Regional dos Órgãos Farmacêuticos, em especial à doutora Anabela Mascarenhas e à doutora Lúcia Santos pelo convite que me foi dirigido para falar aqui sobre a minha área de trabalho de investigação. Eu preparei uma comunicação um pouco dirigida para a comunidade. Já vi que a audiência é bastante heterogénea, já vejo aqui alunos meus, vejo alunos já passados, vejo colegas meus, enfim, é uma audiência bastante heterogénea. Portanto, qualquer coisa depois no final que queiram perguntar, façam um favor. Eu vou, pelo menos, falar de uma maneira simples, espero eu. Ora bem, como já foi aqui dito, a resistência aos antibióticos é um problema enorme de saúde pública do século XXI. O primeiro antibiótico que foi descoberto foi realmente a penicilina, em 1928, por Alexander Fleming, e foi realmente um marco na história da ciência, porque durante milhares de anos nós tivemos as doenças infecciosas a matar as pessoas, sobretudo crianças, e guerras, portanto, e nas guerras, e realmente o facto de termos antibióticos foi algo muito, muito bom e para o avanço da ciência. Aqui então, tem aqui um cartaz da Segunda Guerra Mundial, porque a penicilina foi começada a ser usada na Segunda Guerra Mundial pelos americanos, e também até a gonorreia na altura diziam, era curada em 4 horas. Hoje já não é bem assim, hoje já temos muitas resistências contra a bactéria que provoca a gonorreia. Mas afinal, os antibióticos, porquê é que são assim tão especiais e porquê é que a resistência é uma ameaça à saúde humana? São estas duas questões que eu pretendo aqui responder e que nós podemos depois discutir mais à frente. Bem, todos nós sabemos que os antibióticos servem para curar infecções. Na base estarão infecções urinárias, pneumonias, otites, uma série de coisas. Portanto, são para tratamento de infecções. Contudo, há tratamentos hoje invasivos que não seriam possíveis de forma alguma se nós não tivéssemos antibióticos. E temos aqui o exemplo das cirurgias, como por exemplo os transplantes, as cesarianas. Nós não podíamos nunca haver cirurgias se não houvesse antibióticos e dar antibióticos profilaticamente. Também alguns tratamentos, como por exemplo a quimioterapia, o tratamento do cancro, não seria possível se não houvesse antibióticos. Portanto, os antibióticos vão muito para lá do tratamento de infecções, e daí o facto de nós podermos, de termos a necessidade de preservar estes antibióticos que temos. Portanto, a partir realmente da descoberta da penicilina, houve uma explosão de antibióticos que apareceram e que foram descobertos até mais ou menos aos anos 80, a altura em que começou a decrescer a descoberta de novos antibióticos. A verdade é que a indústria farmacêutica achou que já não deveria investir mais em antibióticos, mas também foi a partir daqui, dos anos 90, que começaram a emergir as resistências aos antibióticos. E as grandes indústrias farmacêuticas acham que não é financeiramente satisfatório estar a investir em antibióticos, porque os antibióticos não são medicamentos que a gente usa durante muito tempo, não são para doenças crónicas, como por exemplo hipertensão, diabetes, colesterol, e portanto o que acontece é que muitas vezes usam-se o menos tempo possível, não servem para todas as infecções e depois ainda por cima aparecem resistências. Portanto, neste momento é mais a academia e até pequenas empresas que estão a apostar no desenvolvimento de novas estratégias para eliminar, portanto, para prevenir, para tratar as doenças infecciosas. Portanto, a partir dos anos 90 não aparece nenhum novo antibiótico com um novo mecanismo de ação, especialmente para um determinado tipo de bactérias, que são as gram-negativas.
a que se chama um vazio. Mas, para quem não sabe, há aqui pessoas talvez mais novinhas, o que é que são afinal os antibióticos? Os antibióticos são fármacos que matam ou inibem o crescimento de bactérias. Portanto, os micro-organismos, os nossos micróbios, podem ser bactérias, mas há outros micro-organismos, como por exemplo os fungos, os vírus e alguns parasitas que não são bactérias. E dentro temos, por exemplo, algumas infecções muito comuns, por exemplo, as infecções das unhas por fungos, ou a candidíase vaginal, ou, por exemplo, por vírus, as constipações e a gripe e muitas doenças da garganta, que não são causadas por bactérias e onde os antibióticos não funcionam. Portanto, os antibióticos não curam todas as infecções. Por outro lado, também, os antibióticos não curam todas as infecções por todas as bactérias. Portanto, torna-se ainda um pouquinho mais complicado. O antibiótico é prescrito para um determinado tipo de infecção. E aqui, por exemplo, isto é apenas um exemplo muito simples, em que temos cada coluna destas mostra um grupo de bactérias e, como vocês podem ver, isto aqui são antibióticos e, como podem ver, nem todos os antibióticos cobrem o grande espectro de tipo de bactérias que nós temos. Por exemplo, há antibióticos que se utilizam só na tuberculose, enquanto há outros antibióticos que não têm um largo espectro, como por exemplo as tetraciclinas. E, portanto, por exemplo, aqui alguns antibióticos, como as penicilinas, já por exemplo, não vão para algumas bactérias que são intracelulares. Portanto, tudo isto tem que ser analisado pelo clínico. O médico é que tem que saber em presença, a infecção que está presente e tem que receitar o antibiótico. Visto isto, as pessoas não podem automedicar-se também. E o que é que a resistência aos antibióticos, o que é que significa então? O que é isto da resistência aos antibióticos? Significa que quando uma infecção por uma determinada bactéria já não responde ao tratamento em doses terapêuticas por um determinado antibiótico. E é a bactéria que é resistente, não é o indivíduo que é resistente. Portanto, é a bactéria que está a causar a infecção que é resistente a um antibiótico ou classe de antibióticos. Isto faz o quê? Faz com que as bactérias se continuem a multiplicar e, portanto, há uma persistência da infecção, com aumento da morbilidade, portanto, da doença, e também maior probabilidade de passar as bactérias para outros indivíduos. Isto é, sobretudo, muito problemático em indivíduos mais idosos e a nível hospitalar. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde publicou um primeiro relatório sobre a resistência aos antibióticos e considerou um grave problema de saúde pública no nosso século. E diz mesmo que isto não é uma ameaça futura, está a acontecer neste momento. A resistência aos antibióticos é uma ameaça à saúde pública neste momento e, como a doutora Anabela Mascarenhas referiu, há realmente neste momento bactérias resistentes já a todos os antibióticos que estão no mercado. Eu lido com algumas bactérias já resistentes a isso. Portanto, não estão longe, estão aqui ao pé de nós, nos hospitais. E, portanto, é muito importante este alguns factos preocupantes sobre a resistência. Neste momento, na Europa, provavelmente até já mais, sabe-se que 25 mil indivíduos morrem por ano por bactérias multiresistentes, portanto, isto segundo fonte por acaso deste CNID, CDC, do Centro de Doenças de Infecção da Europa. Nos Estados Unidos, a outra fonte diz que são 2 milhões de indivíduos que são infectados, com 23 mil mortes associadas por ano. Portanto, a bactérias que são multiresistentes, ou seja, bactérias que são resistentes a vários tipos de antibiótico. E há aqui um drama enorme que demora cerca de 20 anos a colocar um antibiótico portanto, na comunidade, no mercado, e, no entanto, normalmente as bactérias demoram cerca de 2 anos a ser resistentes a esses antibióticos. E é o que tem acontecido. Mesmo os novos antibióticos que têm aparecido, que não são muitos, passado cerca de 2 anos já há alguém que é resistente a esse antibiótico. Realmente, na verdade, se nada for feito, isto é uma revisão que foi feita, se nada for feito, prevê-se que daqui a 30 anos, cerca de 10 milhões de indivíduos morram por doenças provocadas por bactérias multiresistentes. E morrem mais do que pessoas com cancro, do que por acidentes, por diarreias,
Portanto, será a primeira causa de morte a nível mundial e serão talvez os países em desenvolvimento, portanto, os países da África e da Ásia que terão o maior número de mortes. Portanto, qual é que é o impacto da resistência então na nossa sociedade? Sem dúvida que há um aumento da mortalidade, obviamente. Há também um prolongamento da infecção e um maior sofrimento da parte do doente, com a capacidade também de poder transmitir essas bactérias resistentes a outros doentes que estão nas camas ao lado. E há um aumento dos custos, não só porque normalmente o indivíduo fica internado durante muito mais tempo, mas porque se vai buscar também antibióticos mais recentes e que são também muito mais caros e por vezes não se sabe muito bem se eles podem atuar ou não. E agora passamos então à questão que é como é que as bactérias se tornam resistentes? Ora bem, as bactérias, a resistência não é algo que tenhamos sido nós a desenvolver. As bactérias já são resistentes na natureza. A penicilina é um antibiótico natural, é produzido por um fungo. Portanto, é natural que na natureza haja também mecanismos de resistência a esses produtos naturais que são produzidos. Portanto, é algo que existe na natureza, a resistência aos antibióticos. Se nós apenas selecionarmos bactérias multiresistentes. Portanto, o que acontece é que as bactérias, em presença de antibióticos, especialmente em concentrações que não são as terapêuticas, ou seja, em concentrações abaixo das terapêuticas, que não matam ou inibem as bactérias, o que é que acontece? Elas vão mudar e vão, por um lado, podem proteger-se, arranjam estratégias para se proteger da ação dos antibióticos ou então arranjam estratégias para eliminar os antibióticos e, portanto, tirar-lhes a sua ação. O que é que isto acontece? Acontece então que as bactérias se tornam mais fortes, ou quer dizer, são resistentes aos antibióticos. No fundo, isto é um processo de seleção natural. Se tivermos uma população que está aqui a amarelo, que é suscetível aos antibióticos, mas se houver uma ou duas bactérias que é resistente a um determinado antibiótico, se nós colocarmos em presença desse antibiótico, o que é que vai acontecer? À medida que as gerações vão passando, as suscetíveis acabam por morrer, vão ser eliminadas e as bactérias resistentes são aquelas que conseguem sobreviver e então transformamos numa população maioritariamente resistente aos antibióticos. Portanto, o uso dos antibióticos faz com que haja a seleção destas bactérias resistentes. E agora já ouvimos aqui falar onde é que se usam os antibióticos. Já foi falado então que se usa em medicina humana, obviamente, quer para tratamento, quer profilaticamente, como por exemplo nas cirurgias, na comunidade, quer no hospital. No hospital usam-se antibióticos com maior espectro e que não se usam na comunidade também, portanto há antibióticos de maior espectro que cobrem e também muito mais caros e que se usam por via parenteral e intravenosa. Usa-se também em medicina veterinária, mas usam-se também na produção animal. E o facto de nós vivermos neste mundo em que nós necessitamos de uma produção animal intensiva para alimentar esta gente toda que temos no planeta, leva-nos a que haja uma produção animal deste estilo, ou seja, vejam, se uma galinha fica doente, o aviário todo fica doente. Se uma vaca fica doente, todos ficam doentes. Portanto, o que acontece é que é dado aos animais em produção intensiva, normalmente são dados antibióticos em doses subinibitórias, portanto, mais baixas do que doses terapêuticas, profilaticamente, para eles não adoecerem. E isto faz com que haja também desenvolvimento de resistências ao nível do intestino destes animais. Portanto, isto acaba por ser um enorme problema, de tal maneira que neste momento só a Comunidade Europeia proibiu que se adicionem antibióticos nas rações dos animais. Portanto, antigamente eram usados antibióticos nas rações dos animais porque eles engordavam muito mais rapidamente, provavelmente por alteração da flora intestinal, do nosso microbiota intestinal. Neste momento, os países da União Europeia não podem colocar antibióticos nas rações dos animais, mas são só esses países, mais ninguém no mundo faz isso. Portanto, num mundo global em que nós temos tanta circulação de animais e de alimentos, isso é extremamente importante também perceber essa situação. Na agricultura também. E na aquacultura, mesmo assim,
Na aquacultura, alguns antibióticos ainda são usados, mesmo assim na Europa muito controlado. E vejam, se houver um tanque completamente cheio de peixes, com os peixes todos a defecarem, aquele tanque vai ficar cheio de fezes, todo contaminado com bactérias. Portanto, há necessidade também de utilizar antibióticos e desinfetantes para aqueles tanques em aquacultura. Portanto, vimos que então que as causas principais da resistência aos antibióticos é o uso aumentado e inadequado de antibióticos em várias áreas, não só a saúde humana como veterinária, como também a agricultura e produção de animal. Também o facto de haver prescrição de antibióticos em doenças de causa viral, que não são bactérias. Regimes terapêuticos inapropriados, portanto, em que há um abaixamento da concentração terapêutica e, portanto, isso vai fazer com que as bactérias fiquem em contato com o antibiótico, mas não morram. Também o não cumprimento pelo doente pela prescrição do médico e a automedicação. Portanto, são algo que nós devemos combater e prevenir. Como é que se faz, então, a propagação da resistência aos antibióticos? As bactérias que são resistentes já não estão apenas confinadas aos hospitais. Este é um facto. Neste momento, os doentes andam de hospital para hospital, são transferidos de hospitais distritais para hospitais centrais e vice-versa. São também doentes que estão colonizados e até são colonizados com bactérias resistentes nos hospitais e que depois vão para casa ou para lares de idosos. Portanto, não existe propriamente um nicho de bactérias resistentes. As bactérias resistentes que nós encontramos nos hospitais estão também a extravasar para a comunidade. E no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, é isso que nós temos vindo a ver ao longo destes anos todos, em que temos feito a nossa pesquisa, é que temos encontrado bactérias, neste caso também a parte genética, nós estudamos muito a parte genética, eu aqui simplifiquei um pouco. Portanto, as bactérias que são resistentes a antibióticos até que são encontrados e usados apenas em hospital, notem, bactérias que são resistentes a antibióticos usados apenas no hospital, e nós vamos encontrar essas bactérias, esses genes de resistência, também encontramos em águas efluentes do Hospital da Universidade de Coimbra, neste caso, também na águas da ETAR de Coimbra, também em alimentos, nomeadamente em hambúrgueres e chouriços, também da região centro, e também encontramos na aquacultura, portanto em peixes. A boa notícia é que não encontramos na aquacultura aqui da Figueira da Foz. Fizemos um trabalho do Dr. Fernando Ramos, portanto não foi Fernando, portanto na água aqui da Figueira da Foz não. Mas aqueles que nós encontramos da Grécia e da Turquia, realmente eles tinham genes de resistência aos antibióticos que nós apanhamos de antibióticos de origem hospitalar. Portanto, isto está tudo interligado. E este é um trabalho que temos vindo a desenvolver na faculdade há alguns anos. Portanto, temos aqui um conceito de uma só saúde, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental está interligada, e isto, obviamente, aplica-se, sem dúvida, à resistência aos antibióticos, e não podemos apenas delegar este problema na parte da saúde humana. Assim, todos temos um papel na prevenção da resistência aos antibióticos. Eu falo mais, então, neste caso, para a comunidade. O aumento e inadequado uso de antibióticos torna as bactérias resistentes, isto é um facto. Então, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, ter a consciência que nem todas as infecções são curadas por antibióticos. Constipações, gripes, a maior parte das dores de garganta que nós sentimos no inverno, que agora vem aí, não são causadas por bactérias, são causadas por vírus. Não, os antibióticos não funcionam. Se tiver que ser prescrito algum antibiótico por outras razões, porque às vezes são pessoas idosas ou porque podem vir a ter uma pneumonia secundária, etc., tem que ser o médico a avaliar essa situação. Também não devem partilhar os antibióticos entre amigos e familiares. Como há bocado eu disse, cada infecção é causada por um determinado tipo de bactéria e nem todos os antibióticos servem para todas as bactérias. Portanto, só tomar os antibióticos prescritos para si próprio. Não deve andar a partilhar, porque por vezes podem não funcionar noutras infecções. E também, às vezes, o facto de ser criança ou de ser idoso também tem as suas consequências. Também não pode ser de qualquer maneira. Por outro lado, deve seguir a prescrição do médico, isto é, as tomas devem ser feitas
frequentemente, regularmente, de acordo com a prescrição do médico. Não é muitas vezes a pessoa sente-se melhor passado 2 ou 3 dias de tomar um antibiótico e como já se sente melhor, assim, já não tomo mais esta porcaria. Não, tem que tomar o antibiótico até ao final. Porquê? Porque normalmente o que acontece é que as bactérias que já tiveram em contacto com o antibiótico e depois pode haver uma recidiva, portanto pode haver novamente um reativamento da infecção com bactérias que são resistentes e portanto há que ter que se alterar o antibiótico. Por outro lado, se sobrar o antibiótico, não guarde em casa para futuras infecções, entregue na farmácia. Esta é outra das questões que é bastante importante. Mas, mais importante do que usarmos antibióticos é diminuir o risco de infecção, porque diminuir o risco de infecção evita a tomada de antibióticos. Portanto, convém estar vacinado, convém tomar as vacinas, lavar as mãos frequentemente, porque as mãos são realmente uma das fontes de propagação de bactérias, e também haver higiene na preparação dos alimentos, portanto, da comida. Se tivermos estes 3 pontos, pelo menos, certeza absoluta que muitas das infecções não vão ocorrer. Por outro lado, se houver dúvidas, se as pessoas tiverem dúvidas, há sempre, quando tomarem o antibiótico, peçam conselho a um profissional de saúde. Podem, como há bocado foi dito, talvez o que esteja mais disponível será realmente o farmacêutico. São pessoas de curso superior que têm capacidade para esclarecer qualquer dúvida relativa a isto. Podem também falar com o vosso médico, portanto, com o médico, e no caso de haver animais, não devem dar antibióticos também aos animais sem consultar o veterinário. Está bem? E muito obrigada pela atenção e estou disponível para perguntas posteriores. A indústria farmacêutica não está a investir em antibióticos. Nós não temos novos antibióticos há muitos anos. Não compensa a indústria investir nestas moléculas. Existem bactérias resistentes a todos os antibióticos que nós temos no mercado e a capacidade que as bactérias têm de desenvolver resistência a um antibiótico é imensa. Estas são 3 ideias fundamentais que nos mostram com o que estamos a lidar. Portanto, estamos a lidar com micro-organismos extremamente ágeis, inteligentes, com capacidades adaptativas e que conseguem contornar a única arma terapêutica que nós temos para o tratamento destes micro-organismos, que são os antibióticos. Estas são 3 mensagens muito importantes que a doutora Gabriela fez passar. O outro aspecto diz respeito aos últimos 2 ou 3 slides que a doutora Gabriela apresentou. A responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade é de quem prescreve, a responsabilidade é de quem cede, a responsabilidade é de quem toma. Todos nós somos responsáveis neste ciclo, porque todos nós podemos beneficiar ou não de uma boa ou má prática. Portanto, o lema de uma só saúde estão, de facto, espelhados nos últimos slides que a doutora Gabriela nos passou. Vamos passar agora a uma vertente diferente. Já falámos um bocadinho da capacidade que o animal tem de gerar, ou por outra, a capacidade que as bactérias têm de gerar resistência a antibióticos agora em animal. E para isso, como eu vos disse, vamos ter a doutora Helena Ponte, só para vos contextualizar, médica veterinária e com responsabilidades no Plano de Ação Nacional para a redução do uso de antibióticos em animais. Portanto, tem responsabilidades acrescidas, para além de que está na entidade reguladora, faz parte do Infarmed e, portanto, muitas das decisões podem passar aqui pelo meu lado direito. Doutora Helena, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito boa tarde, obrigada a todos e obrigada em particular à Ordem dos Farmacêuticos e à Câmara Municipal da Figueira da Foz que proporcionaram estar aqui convosco para partilhar uma temática que é de facto das temáticas que eu mais gosto na minha vida profissional, mas também me deram a oportunidade de celebrar da forma mais adequada o Dia do Médico Veterinário. Hoje é Dia do Médico Veterinário e, por conseguinte, obrigada. E não há certamente nenhum médico veterinário que não se sentisse honrado em participar num evento de uma só saúde, porque, a bem dizer, a nossa profissão sempre trabalhou nesse sentido, por uma só saúde.
É um conceito atual, moderno, importante, mas é um conceito que na profissão veterinária está nos nossos genes. O veterinário sempre foi sanitarista, sempre tratou de animais a pensar nas pessoas também. Por isso, o tema de uma só saúde, o conceito como o conhecemos hoje, é de facto integrar aqueles profissionais de saúde, mas não só, mas os profissionais de saúde que estão mais afetos de facto à prescrição, à cedência, à utilização ou administração, mas fora isso, qualquer um de nós, veremos no final desta apresentação, é responsável pelo uso e pelo bom uso dos antibióticos. Este conceito passa, portanto, por conceber a saúde como uma só saúde, na medida em que ela garantir que assim seja por parte dos animais ou por parte das pessoas ou do ambiente, pressupõe à partida que não há fronteiras, nem poderia haver. Quem conhece animais, quem tem animais, vive com eles, sabe que é impossível viver com um animal doente sem ficar doente, é impossível comer animais ou abater animais para abate que estejam doentes, portanto é um elo que está indissociado, é impossível não ter este conceito de uma só saúde. Para se obter os melhores resultados, o que é que as pessoas fizeram, e quando eu digo as pessoas, os políticos, os decisores, a nível global, decidiram que a nível local, como estamos a fazer agora, a nível regional e a nível nacional, todos contribuiríamos de alguma forma para esta finalidade, que é, no fundo é o que estamos aqui a fazer. É um ato de comunicação, é um ato de colaboração, de divulgação, de partilha de conhecimentos. Isso, no fundo, é o conceito de uma só saúde. Reconhece, portanto, que estamos completamente ligados, pressupõe que todos trabalhemos de forma a monitorizar, ou seja, a vigiar e a detectar pontualmente quaisquer desvios deste trio e, no fundo, o que visa é que todos tenhamos, ou todos contribuamos também para um meio ambiente saudável, para que possamos então falar de uma só saúde em concreto. Zoonoses. Tenho a certeza absoluta que ninguém aqui nesta sala nunca terá ouvido falar em zoonoses. São as doenças que até são comuns aos seres humanos e aos animais. Pese embora também todos saibamos que as doenças são pouco mais ou menos a mesma coisa, quando eu digo a mesma coisa faço uma devida ressalva para animais de companhia e animais de produção pecuária, de interesse pecuário, na medida em que trata-se de patologias tenham tosse, com sintomas de tosse nos animais de companhia, não se trata de tosse nos animais de pecuária. Evita-se as doenças que desencadeiam esses sintomas nos animais. São dois ramos da medicina. E nós incluímos a aquicultura nos animais de produção, embora nos Estados Unidos não o façam. Na União Europeia, de facto, as medicinas a medicina veterinária é uma, trata com alguma diferença os animais de companhia, os animais exóticos e os animais de produção pecuária. Por uma simples razão, é que na pecuária aposta então de uma forma muito mais coesa na profilaxia. Não quer dizer que os antibióticos não se usam com certeza. Nem a medicina veterinária vai deixar de usar antibióticos alguma vez, porque se o deixar de fazer, não vai ter animais saudáveis e vai ter alimentos ao preço do ouro. Por conseguinte, é uma utopia pensar que vamos deixar de usar antibióticos. Agora, eu garanto-vos uma coisa, é que já deixámos de usar muitos antibióticos a bem da medicina humana. Quem é que não ouviu falar da raiva? Toda a gente sabe o que é a raiva, quer dizer, felizmente não sabemos, porque em Portugal, felizmente nós não temos raiva há 40 anos, mas temos-la porque apostamos numa profilaxia de vacinação. A raiva é provocada por um vírus, jamais se usaria antibióticos para tratar a raiva. A mesma coisa com a infecção pela salmonela, toda a gente sabe o que é a infecção por salmonela, volta e meia acontece uma contaminação, as salmonelas são bactérias que são eliminadas pelas fezes, ao mínimo descuido de higiene é um problema. Mas vamos para a febre da carraça, que também toda a gente conhece, é uma bactéria intracelular, também só é tratada com algumas bactérias, mas toda a gente conhece. Se não
tratarmos um animal com febre de carraça, muito provavelmente haverá uma carraça que picará a seguir um ser humano e, por conseguinte, temos aqui o elo da cadeia. O quistidático é um exemplo de uma parasitose que também não se trata com antibióticos, trata-se com antiparasitários, mas os antiparasitários para azar também fazem alguma perninha na resistência aos antimicrobianos. Portanto, está tudo muito ligado, mas quem tem cães sabe que passa a vida a desparasitá-los. Quem tem animais de pecuária também sabe que passa a vida a fazer isso. Entre vacinas e desparasitações, eu penso que todos têm a ideia que não faltam. Agora, febre de Malta. Este é um bom exemplo. A febre de Malta é uma das zoonoses em que nós também não usamos antibióticos para tratar as vacas nem as cabras. Nós temos uma forma de tratar com estes animais, eu até procurei as palavras, porque às vezes a forma são abates sanitários, quando assim tem que ser, mas o que é facto é que nós tratamos os nossos animais a pensar na brucelose humana e não entram aqui antibióticos. Bactérias. É bom falarmos nas bactérias boas também. As bactérias más são elas todas aquelas que nos provocam doença e também não há aqui dúvida que nós não podemos deixar de tratar os animais quando eles são infectados pelas mesmas bactérias. Mal seria, porque aí estaria garantido o ciclo da contaminação. Portanto, um animal que tenha uma diarreia em casa que o dono tem que limpar, é certo que se tiver alguma porta de entrada e não houver o mínimo de higiene, e nós não estamos a falar, quando falamos em medicina veterinária, não falamos só na cidade, nem no campo, nem podemos falar só na Figueira da Foz e em Portugal, porque as bactérias não conhecem fronteiras e há muitos países do mundo onde os esgotos são a céu aberto. E as bactérias, sim, transportam-se pessoalmente nos alimentos, nos animais, nos objetos, todos os dias à escala global e mundial. De qualquer das formas, para vos dar só aqui uma pequena tónica do lado bom das bactérias, primeiro, existem bactérias boas e essas têm que ser exploradas na sua função para não só as não prejudicarmos com o mau uso de antibióticos, porque elas são muito importantes nas nossas defesas, não só no indivíduo normal, mas cada vez mais no indivíduo imunossuprimido, como doentes HIV, doentes oncológicos, doentes com doenças autoimunes, todas essas pessoas têm que ter ainda, e que muitas vezes por essas razões são mais facilmente infectados, têm que ter acesso à medicação bacteriana um bocadinho acima do que seria expectável. Essas doenças nos nossos animais de pecuária não se coloca essa questão, nos nossos animais de companhia vai sendo efetivamente um crescente de ocorrência. De qualquer das formas, no nosso organismo existem, dizia eu, qualquer coisa como 0,2 kg de bactérias, o que já justifica aquela alteraçãozinha da balança quando nós nos pesamos, isto é bactéria a mais. Porque, de facto, elas não estão todas à mesma hora no mesmo sítio. A quantidade de bactérias depende muito do nosso dia-a-dia, dos nossos hábitos alimentares e higiênicos, por aí. Falar aqui não vou, inevitavelmente eu tinha que citar algumas coisas que a minha colega já citou e portanto não levem a mal eu saltar, mas de facto o que eu queria ressalvar aqui é que efetivamente o desenvolvimento de novos antibióticos não é atrativo para a indústria farmacêutica e não é porque gasta dinheiro, gasta tempo e no dia seguinte o antibiótico a bactéria já se tornou resistente a esse antibiótico. Não obstante, existe pela parte da indústria farmacêutica alguma investigação, nomeadamente em formas farmacêuticas que vão diretamente ao local, que são as chamadas de nanodistribuição, não interessa aqui muito, mas uma coisa que interessará talvez é usar as bactérias boas para nos ajudarem a fazer qualquer coisa de melhor no nosso organismo. E essa medicina que passa por fazer uma medicina quase que microbiana para destruir numa guerra de bactérias boas contra bactérias más. Nós sabemos que o conceito existe, é questão de o aprofundar. Portanto, as boas fazem parte da nossa flora, as más
nem por isso, mas o que é facto é que algumas boas, quando a pressão do antibiótico, a quantidade, a frequência é muito grande, acabam por se revoltar, como eu costumo dizer, e ficam más também. Quando assim é, ou quando as nossas imunidades descem e as outras oportunistas crescem, que eram as infecções secundárias, que a doutora Gabriela falou, então muitas vezes temos que usar antibiótico. Deixem-me dizer-vos em todo o caso que dos antibióticos, os antibióticos têm vários mecanismos de ação e têm vários mecanismos também as bactérias também têm vários mecanismos de desenvolver resistência às diferentes classes de antibióticos. É dizer que para elas há uns antibióticos que são mais irritantes que outros. E, em todo o caso, os dados que nós temos da União Europeia, dos países da União Europeia, é que os antibióticos que mais se usam em medicina veterinária, e deixem-me dizer-vos que os dados de 2016 foi que é quase meio por meio, o consumo em medicina veterinária foi pouco maior que em medicina humana, mas a média, para quem gosta de falar em estatística, a média de consumos em medicina humana foi superior. Em todo o caso, importa também falar das classes dos antibióticos que são usados. As classes que mais são usadas em medicina veterinária são as tetraciclinas, penicilinas e sulfamidas, antibióticos que, por acaso, as bactérias toleram um bocadinho mais em termos de desenvolvimento de resistência. Ao passo que em medicina humana, as cefalosporinas de terceira e quarta geração estão a ganhar terreno e a colistina, que é um medicamento que também só está a ser usado, foi usado toda a vida em veterinária, que está agora a salvar vidas humanas nos hospitais. Portanto, tudo isto para vos dizer que desde 2013 que os médicos veterinários levaram um alerta e disseram: antibióticos criticamente importantes para a medicina humana não usam. E ontem tive a boa notícia de que realmente o relatório da Comissão Europeia disse que a medicina veterinária baixou os consumos de antibióticos. É uma boa notícia, eu acho que foi para celebrar este do nosso dia de São Francisco de Assis. Portanto, temos que nos preocupar com todos estes danos colaterais, temos que ter em mente que há regras de boas práticas sociais e de higiene que temos que ter em conta. A Organização Mundial de Saúde vai ao ponto de dizer que vão só aos hospitais quando é preciso para visitas e quer dizer, bem pensadas as coisas, nós não podemos... penso que não podemos viver apavorados com esta questão. Agora, esta é uma questão cíclica, é muito séria e por isso todos temos que fazer alguma coisa. É que enquanto um cão que temos lá em casa toma um comprimido para o coração, para ficar, e por acaso até é parecido com o do dono ou igual, acontece, os medicamentos, muitos deles são os mesmos. Por acaso, até temos em medicina veterinária 2 ou 3 ou 4 antibióticos que são só da medicina veterinária. E o ideal era assim, que não houvesse misturas, mas não pode ser. De qualquer das formas, o comprimido que o cão toma, o dono até percebe, olha, é igual a mim. O que lhe faz a ele não me faz a mim, o problema dele não me toca a mim. Na questão do antibiótico é completamente diferente, porque estando eu a coabitar com alguém, com quem eu tenho a excreção de bactérias resistentes, o problema não é meu, é da pessoa que está ao lado, é do outro, é dos efluentes, é das hectares, é completamente transversal. Portanto, o problema da resistência dos antibióticos não é individual, é da sociedade. E, portanto, o que os outros fazem de mal toca-me a mim. E é aqui que eu tenho uma responsabilidade, no caso da medicina veterinária, passar esta mensagem muito forte aos clínicos, mas o ideal dos ideais, meus senhores, é eventos como estes. Antibióticos, aumento de resistência, estes são os números alarmantes que, de facto, a Organização Mundial de Saúde nos atira assim friamente para ver se descemos com os pés à terra, e ainda assim, num inquérito que não foi feito na União Europeia, há pessoas que dizem que é usual tomar antibióticos de vez em quando, é mais em países pobres, o que depende do país que é pobre, porque nuns não há antibióticos e, portanto, morrem mesmo das doenças, noutros, de facto, os medicamentos vão de escada. O mundo tem um panorama completamente diferente desta realidade, mas as bactérias são as mesmas e viajam, que é o pior da história.
Portanto, é fundamental termos esta noção. E outra coisa, outra mensagem que eu gostaria aqui de passar é que em Portugal, felizmente, tanto quanto eu sei, eu fui responsável pela área dos produtos fitofarmacêuticos em Portugal durante uns anos, não se usam antibióticos nas plantas. Quero eu acreditar que não me mentiram. Mas há um ou outro antibiótico, inclusive na Alemanha, que de facto é utilizado. Os pesticidas também não são coisa melhor, mas de facto dar a verdade às coisas. Na pecuária, sobretudo, o que eu queria dizer é que realmente a proibição dos antibióticos como promotores de crescimento já data de 2006, portanto já vamos com 13 anos de proibição. É verdade que nem em todo o mundo é assim. É verdade que as práticas de alimentação, no caso, por exemplo, da aquacultura, há regiões da Índia onde os animais são alimentados até com fezes, portanto com esterco, com estrume, com matéria orgânica proveniente das fezes, e portanto é bom de ver que o caso é complicado. Mas temos aqui marcos importantes, não vos vou amassar com todos, vou-vos amassar aqui com este plano de ação de 2015 que manda ou recomenda, como se gosta de dizer, para todos os países estarem atentos, porque está nas nossas mãos a continuidade um bocadinho a continuação da humanidade, não é? Porque a resistência aos antibióticos é de facto uma coisa séria para se levar. O antibiótico, quando foi descoberto naquela primeira altura da guerra, em pouco tempo salvou a vida a 15 milhões de pessoas assim, num mês para aí, e portanto é qualquer coisa que nós não gostaríamos, em pleno século XXI, ir ao médico com pontos amarelos ou brancos na garganta, quer dizer, e não se conseguir debelar uma infecção, morrer no século XXI, na alta tecnologia. A mesma coisa com os nossos animais, porque os nossos animais hoje em dia são tratados como pessoas, bem sabemos. E bem, agora, cuidado como tratamos também os nossos animais de pecuária, são eles que nos alimentam e, por conseguinte, se não os cuidarmos com o mesmo cuidado e respeito, não vamos ter alimentos, ou então vamos passar a ser cidadãos de primeira e cidadãos de segunda à mesa. Este é também um esquema da reciclagem das bactérias, que a colega bem falou. A forma como esta resistência é passada e, outra vez, um inquérito OMS que nos dá a ideia daquilo que se passa, embora seja OMS, com países de terceiro mundo, primeiro, segundo e terceiro mundo, enfim, é uma designação que eu gosto pouco de usar, mas é assim que é. Mas é estranho porque continua a haver uma percentagem imensa a tratar gripes e constipações. E isto cá em Portugal é exatamente a mesma coisa. Tomam-no como automedicação e depois perguntam, então e nos animais há automedicação? Então não há, não são eles que se automedicam, mas é o vizinho do lado e é o dono e é a mesma coisa. Acham que nunca tomaram antibióticos, e esta é uma coisa que eu vos posso garantir que acontece. Eu nunca tomei antibióticos, portanto eu sou resistente, eu não apanho resistência aos antibióticos, portanto a gente tem que estar sempre a lembrar que a bactéria é que é resistente, portanto isto não é uma droga que eu vou tomando e vou precisando de mais. A bactéria é que vai tomando e vai precisando de mais, até ao momento em que não precisa de nada e não há overdose que a mate, não é? Depois, aqui a conclusão de que julgam que estão a salvo. Já foi aqui dito, ninguém está a salvo, por mais higiene, por mais limpeza, a menos que nos fechemos numa cápsula e não contatemos com ninguém está a salvo, e que qualquer pessoa pode desenvolver uma infecção resistente nas calmas. Esta ideia de que a ciência será capaz de dar a volta ao resultado, quer dizer, eu também quero acreditar que sim, por isso vos falei aqui já numa ciência microbiana, de micróbios, de bactérias boas contra bactérias más, é nisso de facto que nós queremos acreditar. Estes são os mesmos números que chocam, não é? A cada 3 segundos uma pessoa a morrer vítima de uma superbactéria, e a campanha é um bocadinho a campanha que a OMS tem em curso e que apela, é na linha do que a doutora Gabriela já acabou de dizer. Portanto, resumindo e concluindo, nós temos que ter aqui uma coisa em mente, é que os antibióticos, assim que foram descobertos, começaram a ser usados nas pessoas e nos animais. Nem havia outra forma de o fazer.
Se foi mais aqui, se foi mais ali, já em 1964 se discutia que era o peso do animal, o peso do humano. Hoje temos dados para dizer, isso não interessa nada. Interessa é que estejamos aqui todos imbuídos do mesmo espírito de uma só saúde. Temos dados, é certo. Mas para quê? Para nos degladiarmos? Não, não. Nós temos dados para irmos olhando e vendo. Está a subir? Ui, vamos fazer qualquer coisa. E é por isso que todos estamos aqui, todos temos uma responsabilidade. Vocês têm animais, nós temos animais, temos amigos, cada vez temos mais a notícia triste, morreu com uma infecção hospitalar, e é disso que temos de ter medo. Muito obrigada a todos. E muitos parabéns pelo seu dia, não é? Pelo dia dos seus colegas. Não fazia ideia que era São Francisco de Assis o vosso padroeiro. Fiquei a saber. Aprendemos todos os dias, a toda a hora, coisas novas. E também fiquei muito satisfeita por alguns dados que fez referência, que partilhou connosco, principalmente a proibição da utilização de antibióticos para fatores de crescimento nos animais, que era uma das coisas que é um bocadinho assustador, porque apesar dos animais reagirem a antibióticos de forma diferente, ou as classes que se usam nos animais serem um bocadinho diferentes das que nós usamos, as bactérias são as mesmas. E as bactérias, de facto, estão em todo lado e viajam, como disse muito bem. Portanto, esta é a realidade com que nós nos deparamos, e é um bocadinho assustador. Muitas vezes ouvimos que vamos a um hospital para tratar uma doença e vimos de lá com algumas que lá estavam, que não precisávamos de trazer connosco. Vamos fazer o debate na mesa redonda seguinte, porque estes temas vão de facto continuar a ser falados. Muito obrigada a todos, obrigado por estarem aqui. Vamos então ao coffee break. 15 minutos.